Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, ano 4, fevereiro de 1861, número 2, primeira parte. Boletim da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Resumo das atas. Sexta-feira, 21 de dezembro de 1860. Sessão particular. Admissão de 2 novos membros. Relatórios diversos. Primeiro, leitura de várias comunicações obtidas fora das sessões. Segundo, o Sr. Allan Kardec leu uma carta de Bordeaux, na qual é proposta a evocação da senhorita M.H., recentemente falecida. Consultada sobre o assunto, a sociedade julga por bem não se ocupar dessa evocação. Trabalhos da sessão. Primeiro, ditado espontâneo assinado por Lázaro, recebido pela senhora Costel. Outro assinado por Gérard de Nerval, obtido pelo senhor A. Didier. O espírito desenvolve a tese cujas bases apresentaram na comunicação os 3 tipos, Hamlet, Dom Juan e Tartuffe, em 14 de dezembro. Desenvolve o tipo de Hamlet, solicitado dá a sua opinião sobre La Fontaine, nota 33. Jean de La Fontaine, 1621-1695, poeta e fabulista francês. Outro, assinado por Torquato Tasso, recebido pela senhorita H. O espírito faz igualmente uma apreciação sobre La Fontaine. Segundo, evocação de Lady Esther Stanford, que passou a maior parte de sua vida nos altiplanos do Líbano, no meio das populações árabes que lhe haviam dado o título de Rainha de Palmira. Sexta-feira, 28 de dezembro de 1860. Sessão geral. Relatórios diversos. Primeiro, leitura de várias comunicações recebidas fora das sessões, entre outras, um conto fantástico assinado por Hoffmann, obtido pela senhora Costel, e a evocação de um negro, feita em Nova Orleans, pela senhora B. A comunicação é notável pela ingenuidade das ideias e pela reprodução da linguagem usada entre os negros. Segundo, carta da senhora T.D. da Cracóvia, constatando os progressos do espiritismo na Polônia, na Podólia e na Ucrânia. Essa senhora é médium há 7 anos. Junta à sua carta 4 comunicações que atestam a bondade e a superioridade do espírito que as ditou, além de pedir para fazer parte da sociedade. Terceiro, o Sr. Allan Kardec dirige aos espíritos a alocução seguinte, para lhes agradecer o seu concurso durante o ano que ora se finda. Não queremos terminar o ano sem dirigir os nossos agradecimentos aos espíritos bons que tiveram a bondade de nos instruir. Agradecemos principalmente a São Luís, nosso presidente espiritual, cuja proteção tem sido de tal modo evidente para a sociedade que esta o tomou sob seu patrocínio. Assim esperamos continuar merecendo a sua proteção, rogando-lhe que nos inspire sentimentos que nos possam tornar sempre dignos dela. Agradecemos igualmente a todos os que espontaneamente vieram dar-nos os seus conselhos e as suas instruções, quer nas nossas sessões, quer nas comunicações dadas, em particular, aos nossos médiuns, e que nos foram transmitidas. Neste número, não poderíamos esquecer Lamennais,
que ditou ao Sr. Didier páginas de tão grande eloquência. Channing, Georges, cujas belas comunicações têm sido admiradas por todos os leitores da revista. Senhora Delphine de Girardin, Charles Nodier, Gerard de Nerval, Lázaro, Tasso, Alfred de Musset, Rousseau, nota 34, Jean-Jacques Rousseau, 1712-1778, importante filósofo, teórico, político e escritor suíço. E outros. O ano de 1860 foi eminentemente próspero para as ideias espíritas. Esperamos que, com o concurso dos espíritos bons, o ano que vai começar não seja menos favorável. Quanto aos espíritos sofredores que compareceram, seja espontaneamente, seja ao nosso chamado, continuaremos por nossas preces a implorar para eles a misericórdia de Deus, rogando-lhe amparar os que se acham no caminho do arrependimento e esclarecer os que ainda se encontram na vida tenebrosa do mal. Trabalhos da sessão. Primeiro, ditado espontâneo sobre o ano de 1860, assinado por J.J. Rousseau, recebido pela senhora Costel. Outro assinado por Necker, nota 35. Jacques Necker, 1732-1804, economista e político suíço do século XVIII. Necker foi em 3 ocasiões, encarregado da economia da monarquia francesa pelo rei Luís XVI, em 1776, 1788 e 1789, pai de Anne-Louise Germaine Necker, mais conhecida como Madame Stern, obtido pela senhorita H. Outro sobre o ano de 1861, assinado por São Luís. Segundo, evocação de Lady Stanhope de Hoffmann e do Negro de Nova Orleans. Terceiro, questões diversas sobre a lembrança de existências anteriores em Júpiter, sobre as diversas aparições de que foi alvo a sogra do Sr. P.R., presente à sessão. Sexta-feira, 4 de janeiro de 1861. Sessão particular. Admissão do Sr. W. Pintor. Relatórios diversos. Primeiro, carta do Sr. Conde, médico de Uclise, lamentando que tudo quanto se menciona nas atas da sociedade não seja publicado integralmente na revista. Diz ele que os partidários do espiritismo, que não podem assistir às sessões, sentem-se estranhos às questões que são estudadas e resolvidas nesta Assembleia Científica. Todos os meses aguardamos com febril impaciência a chegada da revista. Quando a recebemos, não perdemos um minuto para ler. Lemos e relemos, pois aprendemos uma porção de problemas dos quais jamais teríamos a solução. Pergunta se não haveria um meio de remediar esse inconveniente. A senhora Costel diz ter recebido cartas no mesmo sentido. Isto prova uma coisa, diz o Sr. Allan Kardec, e que nos deve dar satisfação. É o valor que se atribui aos trabalhos da sociedade e o crédito que ela desfruta entre os verdadeiros espíritas. A publicação do resumo das atas mostra aos estrangeiros que ela só se ocupa de coisas graves e de estudos sérios. A consideração que conquistou no exterior se deve à sua moderação e à sua marcha prudente por um terreno novo, a ordem e a gravidade que presidem as suas reuniões, assim como ao caráter essencialmente moral e científico de seus trabalhos. É, pois, para ela,
um encorajamento para não se afastar de um caminho que lhe traz estima, já que do estrangeiro, até da Polônia, escrevem pedindo para ela participarem. A reclamação especial é muito lisonjeira para nós, feita pelo Dr. K. Responderei a princípio que a publicação integral de tudo quanto se faz e se discute na sociedade demandaria volumes e mais volumes. Entre as evocações que são feitas, muitas há que não correspondem à expectativa ou não oferecem interesse bastante geral para serem publicadas. São conservadas nos arquivos a fim de que se possa consultá-las em caso de necessidade, limitando-se o boletim em mencioná-las. O mesmo se dá com as comunicações espontâneas. Só publicamos as mais instrutivas. Quanto às questões diversas e problemas morais que muitas vezes apresentam grande interesse, o Dr. K. está equivocado se pensa que os espíritos de fora estarão privados delas. O que o leva a pensar dessa maneira é o fato de a abundância das matérias e a necessidade de as coordenar muito raramente permitem a publicação de todas as questões no fascículo da revista, em que são mencionadas no boletim. Mais cedo ou mais tarde, porém, elas terão o seu lugar. Aliás, constituem um dos elementos essenciais das obras sobre o Espiritismo. Foram aproveitadas em O Livro dos Espíritos, em O Livro dos Médiuns, nos quais se acham classificadas conforme o assunto, não tendo sido omitida nenhuma das essenciais. Portanto, que o Sr. K. e outros espíritas se tranquilizem. Se não podem, pela leitura da revista, assistir de longe às sessões da sociedade, nem perder uma única palavra, tudo quanto nela se obtém de importante jamais é posto sob o alqueire. Contudo, a revista se esforçará por responder, na medida do possível, ao desejo expresso pelo honrado correspondente. Segundo, assinala o Sr. Allan Kardec, conforme o relato de um negociante de Nova York, presente à sessão, o progresso feito nos Estados Unidos do Norte pelos princípios formulados em O Livro dos Espíritos. Trechos desse livro foram traduzidos em inglês, contando ali a doutrina da reencarnação com numerosos partidários. Terceiro, leitura de uma graciosa e encantadora comunicação no velho estilo da Idade Média, recebida pela senhorita S. Outra sobre a imaterialidade dos espíritos, obtidas pela senhorita Costel. Trabalhos da sessão. Primeiro, observações críticas sobre o ditado feito na última sessão pelo espírito Necker. O espírito da senhora de Staël manifesta-se espontaneamente e justifica as palavras de seu pai após lhe haver explicado o sentido. Segundo, evocação de Leão X, que se havia manifestado espontaneamente na sessão de 14 de dezembro. Ao responder às diversas perguntas que lhe foram feitas, explica e desenvolve suas ideias sobre o caráter comparado dos americanos, dos franceses e dos ingleses, sobre a maneira de ver esses povos com relação ao espiritismo, sobre os inevitáveis progressos dessa doutrina, etc. Terceiro, diálogo espontâneo entre Monsenhor Cibó e o seu assassino. Quarto, perguntas dirigidas a São Luís acerca do negro evocado na sessão de 28 de dezembro, sobre o seu caráter e a sua origem. Quinto, evocação da senhorita J.B., feita por sua mãe, presente à sessão. De interesse absolutamente particular, essa comunicação oferece um quadro comovedor da afeição que certos espíritos conservam por aqueles que amaram na terra.
Nota explicativa 36. N. Louise Germaine Necker, 1766-1817, baronesa de Stahl-Holstein, sendo mais conhecida por Germaine ou Madame de Staël. Escritora francesa, escreveu várias críticas literárias, romances e ensaios. Seus escritos tiveram forte influência na eclosão do romantismo na França e também marcaram o início da crítica literária sociológica. O Sr. Squire. Como de praxe, vários jornais zombaram desse novo médium, compatriota do Sr. Home, sob cuja influência também se produzem fenômenos de uma ordem, por assim dizer, excepcional. Apresentam como particularidade o fato de ocorrerem somente na mais profunda escuridão, circunstância que os incrédulos não deixam de alegar. Como se sabe, o Sr. Home produzia fenômenos muito variados, entre os quais o mais notável era, incontestavelmente, o das aparições tangíveis. Nós os relatamos detalhadamente na Revista Espírita, dos meses de fevereiro, março e abril de 1858. O Sr. Squire produz apenas dois, ou melhor dizendo, um só, com certas variantes, embora não menos digno de atenção. Sendo a obscuridade uma condição essencial à obtenção do fenômeno, não é necessário dizer que todas as precauções indispensáveis para garantir a sua realidade são devidamente tomadas. Eis em que consiste. O Sr. Squire coloca-se em frente a uma mesa de 35 a 40 quilos, semelhante a uma sólida mesa de cozinha. Amarram-lhe fortemente as duas pernas, a fim de que elas não se possam servir. Nessa posição, sua força muscular estaria consideravelmente paralisada, caso a ela recorresse. Outra pessoa, a primeira que vier ou a mais incrédula, dá-lhe uma mão, de modo a não lhe deixar livre senão a outra. Então, ele a depõe suavemente à borda da mesa. Isto feito, as luzes são apagadas, e no mesmo instante a mesa se ergue, passa por cima de sua cabeça e vai cair por detrás dele, de pernas para o ar, sobre um divã ou sobre almofadas previamente dispostas para recebê-la, a fim de não se quebrar na queda. Produzido o efeito, acende-se a luz imediatamente. É questão de alguns segundos. Ele pode repetir a experiência tantas vezes quanto se queira na mesma sessão. Eis uma variante desse fenômeno. Uma pessoa se coloca ao lado do Sr. Squire, levantada e virada à mesa, como acaba de ser descrito. Em vez de cair para trás, ela pousa horizontalmente e em equilíbrio sobre a cabeça da pessoa, que sente apenas uma ligeira pressão, mas, tão logo é acesa a luz, ela sente seu peso completo e cairia, se duas outras pessoas não estivessem prontas a recebê-la e a sustentá-la pelas duas extremidades. Tal é, em essência e com maior singeleza, sem ênfases nem reticências, o relato desses fatos singulares que colhemos no jornal Patrie, de 23 de dezembro de 1860, bem como de grande número de testemunhas, pois confessamos não os haver presenciado. Entretanto, a honorabilidade das pessoas que nos contaram não nos deixa nenhuma dúvida quanto à sua exatidão. Temos outro motivo, talvez mais poderoso, para lhes dar crédito. É que a teoria nos demonstra a sua possibilidade. Ora, nada melhor para afirmar uma convicção do que perceber a veracidade desses fatos. Nada provoca
mais dúvida do que dizer: vi, mas não compreendo. Tentemos, pois, fazer compreender. Comecemos levantando algumas objeções prejudiciais. A primeira a surgir muito naturalmente ao pensamento é a de que o Sr. Squire empregue algum meio secreto ou, em outras palavras, que seja um hábil prestidigitador, ou ainda, como dizem duramente as pessoas que não se incomodam em passar por mal educadas, que ele é um charlatão. Uma só palavra é suficiente para responder a tal suposição. Vindo a Paris como simples turista, o Sr. Squire não tira nenhum proveito de sua estranha faculdade. Ora, como não há charlatães desinteressados, isto nos é a melhor garantia de sinceridade. Se o Sr. Squire fizesse sessões a tanto por cabeça, se fosse movido por um interesse qualquer, todas as suspeitas seriam perfeitamente legítimas. Não temos a honra de o conhecer, mas sabemos por pessoas dignas de confiança que o conhecem particularmente há vários anos, que é um homem dos mais respeitáveis, de caráter afável e benevolente, um distinto literato, que escreve em vários jornais da América. Raramente a crítica toma em consideração o caráter das pessoas e o móvel que as faz agir. E se equívoca, porque isso constitui seguramente uma base essencial de apreciação. Há casos em que a acusação de fraude não somente é uma ofensa, mas uma falta de lógica. Isto posto e afastada toda presunção de meios fraudulentos, resta saber se o fenômeno poderia produzir-se com o auxílio da força muscular. A experiência foi realizada por homens dotados de uma força excepcional, e todos reconheceram a absoluta impossibilidade de levantar a mesa com uma mão e ainda menos de fazê-la dar piruetas no ar. Acrescentamos que a compreensão física do Sr. Squire não combina com uma força hercúlea. Desde que o emprego da força física é impossível e que um exame escrupuloso afastou o emprego de qualquer meio mecânico, torna-se necessário admitir a ação de uma força sobre-humana. Todo efeito tem uma causa. Se a causa não estiver na humanidade, é preciso necessariamente que esteja fora dela. Em outras palavras, na intervenção de seres invisíveis que nos rodeiam, ou seja, dos espíritos. Para os espíritas, o fenômeno produzido pelo Sr. Squire nada tem de novo, a não ser a forma pela qual se produz. Quanto ao fundo, entra na categoria de todos os fenômenos conhecidos de levantamento e de deslocamento de objetos, com ou sem contato, de suspensão de corpos pesados no espaço. Tem seu princípio no fenômeno elementar das mesas girantes, cuja teoria completa se encontra em nossa nova obra, o Livro dos Médiuns. Quem quer que tenha bem meditado nessa teoria poderá facilmente ter a explicação do efeito produzido pelo Sr. Squire, porque certamente o fato de uma mesa se destacar do solo sem o auxílio de nenhuma pessoa e manter-se no ar sem ponto de apoio é ainda mais extraordinário. Se lhe percebermos a causa, tanto mais facilmente poderemos explicar o outro fenômeno. Perguntar-se-á, em tudo isto, onde está a prova da intervenção dos espíritos? Se os efeitos fossem puramente mecânicos, nada, é verdade, provaria tal intervenção, bastando recorrer à hipótese de um fluido elétrico ou outro. Mas, desde que um efeito é inteligente, deve ter uma causa inteligente. Ora, foi pelos sinais de inteligência desses efeitos que se pôde reconhecer que sua causa não era exclusivamente material.
falamos dos efeitos espíritas em geral, porquanto outros há cujo caráter inteligente é quase nulo, e este é o caso do Sr. Squire. Poder-se-ia então supô-lo dotado, a exemplo de tantas pessoas, de um potencial elétrico natural, mas não saberíamos jamais que a luz fosse um obstáculo à ação da eletricidade ou do fluido magnético. Por outro lado, o exame atento das circunstâncias do fenômeno exclui tal suposição, enquanto sua analogia com os que não podem ser produzidos senão pela intervenção de inteligências ocultas está manifesta. É, pois, mais racional colocá-lo entre esses últimos. Resta saber como o espírito ou ser invisível atua sobre a matéria inerte. Quando uma mesa se move, não é o espírito que a toma com as mãos e a levanta com a força do braço, pela simples razão de que, embora tenha um corpo semelhante ao nosso, esse corpo é fluídico e não pode exercer uma ação muscular propriamente dita. Ele satura a mesa com seu próprio fluido, combinado com o fluido animalizado do médium. Por esse meio, fica a mesa animada momentaneamente de uma vida artificial. Então, obedece à vontade, como o faria um ser vivo, exprimindo por seus movimentos alegria, cólera e os diversos sentimentos do espírito que dela se serve. Não é a mesa que pensa, ela nem está alegre, nem encolerizada. Não é o espírito que se incorpora nela, porque ele não se metamorfoseia em mesa. Para o espírito, a mesa não passa de um instrumento dócil, obediente à sua vontade, como um bastão que um homem agita e com o qual exprime ameaças ou faz outros sinais. Neste caso, o bastão é sustentado pelos músculos, ao passo que a mesa, não podendo ser posta em movimento pelos músculos do espírito, é agitada pelo próprio fluido deste, que faz o papel de força muscular. Tal é o princípio fundamental de todos os movimentos em casos semelhantes. Uma questão, à primeira vista, mais difícil é esta. Como pode um corpo pesado deslocar-se do solo e se manter no espaço contrariando a lei da gravidade? Para nos darmos conta disso, basta nos reportarmos ao que se passa diariamente aos nossos olhos. Sabe-se que num corpo sólido é necessário distinguir o próprio peso e a força da gravidade. O peso é sempre o mesmo e depende da soma das moléculas. A força da gravidade varia em razão da densidade do meio. Eis porque um corpo pesa menos na água do que no ar, e ainda menos no mercúrio. Suponhamos que um cômodo em cujo solo repousa uma mesa bastante pesada, de repente se encha de água. A mesa levantar-se-á por si mesma, ou, pelo menos, um homem ou uma criança a levantarão sem esforço. Outra comparação, faça-se o vácuo sob a campânula pneumática, e no mesmo instante o ar do seu interior, não mais se equilibrando com a coluna atmosférica, faz com que a campânula adquira tal peso que o mais forte dos homens não poderá levantá-la. Entretanto, embora nem a mesa nem a campânula tenham ganhado ou perdido um átomo de sua substância, seu peso relativo aumentou ou diminuiu em razão do meio, quer seja este um líquido ou um fluido. Conhecemos todos os fluidos da natureza, ou mesmo todas as propriedades daqueles que conhecemos? Seria muita presunção pensar assim. Os exemplos que acabamos de criar são comparações, não dizemos similitudes. É unicamente para mostrar que os fenômenos espíritas,
que nos parecem tão estranhos, não o são mais que os mencionados, e que podem ser explicados, se não pelas mesmas causas, ao menos por causas análogas. Com efeito, eis uma mesa que, evidentemente, perde o peso aparente num dado momento e que em outras circunstâncias adquire um aumento de peso, não podendo tal fato ser explicado pelas leis conhecidas. No entanto, como se repete, isso prova que está submetido a uma lei que, pelo simples fato de ser desconhecida, não deixa de existir. Que lei é esta? Dão-na os espíritos. Todavia, em falta da explicação deles, podemos deduzi-la por analogia, sem recorrermos a causas miraculosas ou sobrenaturais. O fluido universal, como o chamam os espíritos, é o veículo e o agente de todos os fenômenos espíritas. Sabe-se que os espíritos podem modificar as suas propriedades conforme as circunstâncias. Que ele é o elemento constitutivo do perispírito, ou envoltório semimaterial do espírito, que neste último estado pode adquirir a visibilidade e mesmo a tangibilidade. É, pois, irracional admitir que, num dado momento, possa um espírito envolver um corpo sólido numa atmosfera fluídica, cujas propriedades, consequentemente modificadas, produzem sobre este corpo o efeito de um meio mais denso ou mais rarefeito? Nesta hipótese, o levantamento tão fácil de uma pesada mesa pelo Sr. Squire se explica muito naturalmente, assim como todos os fenômenos análogos. A necessidade de escuridão é mais embaraçosa, porque cessa o efeito ao menor contato da luz? O fluido luminoso exerceria aqui uma ação mecânica qualquer? Isto não é provável, já que fatos do mesmo gênero se produzem perfeitamente em plena luz. Não se pode atribuir esta singularidade senão à natureza toda especial dos espíritos que se manifestam por esse médium. Mas por que por esse médium de preferência aos outros? Eis aí um desses mistérios só penetráveis por aqueles que se identificaram com os fenômenos tão numerosos e muitas vezes tão bizarros do mesmo mundo dos invisíveis. Somente eles podem compreender as simpatias e as antipatias existentes entre os mortos e os vivos. Esses espíritos pertencem a que ordem? São bons ou maus? Sabemos que temos ferido o amor próprio de certas criaturas terrenas, depreciando o valor dos espíritos que produzem manifestações físicas. Criticaram-nos fortemente porque os qualificamos como saltimbancos do mundo invisível. À guisa de desculpa, diremos que a expressão não é nossa, mas dos próprios espíritos. Que nos perdoem, mas jamais poderá entrar em nossa cabeça que espíritos elevados venham divertir-se em fazer proezas ou outras coisas do gênero, do mesmo modo que não nos convencerão de que palhaços, atletas, dançarinos de corda e repentistas de rua sejam membros do Instituto. Quem quer que conheça a hierarquia dos espíritos sabe que os há de todos os graus de inteligência e de moralidade, e que neles encontramos tantas variedades de aptidões e de caracteres como entre os homens, o que não é de admirar, pois os espíritos nada mais são que as almas dos que viveram. Ora, até prova em contrário, permitam-nos duvidar de que espíritos como Blaise Pascal, 1623-1662, cientista e filósofo e escritor francês. Bossuet,
Jacques Denis Bossuet, 1627-1704, escritor e teólogo francês. E outros mesmo, menos elevados, submetem-se às nossas ordens para fazer girar as mesas e divertir um grupo de curiosos. Perguntamos aos que pensam de modo contrário se julgam que, após a morte, iriam resignar-se facilmente a esse papel decorativo. Mesmo entre os que se acham às ordens do Sr. Squire, há um servilismo incompatível com a menor superioridade intelectual, donde concluímos que devem pertencer às classes inferiores, o que não quer dizer que sejam maus. Pode-se muito bem ser honesto e bom sem saber ler nem escrever. Os espíritos maus geralmente são indóceis, coléricos e se comprazem em fazer o mal. Ora, não nos consta que os do Sr. Squire jamais lhe haja pregado uma brincadeira de mau gosto. Obedecem com uma docilidade pacífica, que exclui toda a suspeita de malevolência, mas nem por isso estão aptos a fazer dissertações filosóficas. Consideramos o Sr. Squire um homem de muito bom senso para se melindrar com esta apreciação. Essa submissão dos espíritos que o assistem levou um dos nossos colegas a dizer que, certamente, aqueles o haviam conhecido em outra vida, na qual o Sr. Squire teria exercido sobre eles uma grande autoridade, razão porque ainda lhe conservam na presente existência uma obediência passiva. Aliás, não se deve confundir os espíritos que se ocupam de efeitos físicos propriamente ditos e que são designados mais especialmente por espíritos batedores com os que se comunicam por meio de batidas. Sendo este meio uma linguagem, pode ser empregado como escrita pelos espíritos de qualquer ordem. Como dissemos, vimos muitas pessoas que assistiram às experiências do Sr. Squire, mas entre as que não eram iniciadas na ciência espírita, muitas saíram pouco convencidas, como a mostrar que a simples vista dos mais extraordinários efeitos não é suficiente para levar à convicção. Depois de terem ouvido as explicações que lhes demos, sua maneira de ver modificou-se completamente. Certamente não apresentamos esta teoria como a última palavra, como a solução definitiva. Mas, na impossibilidade de poder explicar esses fatos pelas leis conhecidas, forçoso é convir que o sistema, por nós formulado, não é destituído de verossimilhança. Vamos admiti-lo, se assim o quiserem, a título de simples hipótese. Quando apresentarem uma solução melhor, seremos um dos primeiros a aceitá-la. Escassez de médiuns. Embora publicado há pouco tempo, o livro dos médiuns já provocou, em várias localidades, o desejo de formar reuniões espíritas íntimas, como aconselhamos. Mas nos escrevem que param ante a escassez dos médiuns. Por isso, julgamos por bem dar alguns conselhos sobre os meios de remediá-los. Um médium, sobretudo um bom médium, é incontestavelmente um dos elementos essenciais de toda assembleia que se ocupa do espiritismo. Mas seria erro pensar que, em sua falta, nada mais resta fazer senão cruzar os braços ou suspender a sessão. Não compartilhamos absolutamente a opinião de uma pessoa que comparava uma sessão espírita sem médiuns a um concerto sem músicos. Em nossa opinião, existe uma comparação muito mais justa. A do Instituto e de todas as sociedades científicas que sabem utilizar o seu tempo sem ter constantemente sob os olhos os meios de experimentação. Vai-se a um concerto para ouvir música. É, pois, evidente que, se os músicos estiverem ausentes, o objetivo falhou.
Mas numa reunião espírita vamos, ou pelo menos deveríamos ir, para nos instruirmos. A questão agora é saber se pode fazê-la sem médium. Seguramente, para os que vão a essas reuniões com o único objetivo de ver efeitos, o médium é tão indispensável quanto o músico no concerto. Mas os que, acima de tudo, buscam instruir-se, que querem aprofundar as diversas partes da ciência, em falta de um instrumento de experimentação, terão mais de um meio de obter. É o que tentaremos explicar. Inicialmente, diremos que, se os médiuns são comuns, os bons médiuns, na verdadeira opção da palavra, são raros. A experiência prova diariamente que não basta possuir a faculdade mediúnica para obter boas comunicações. É preferível privar-se de um instrumento do que o ter defeituoso. Certamente, para os que buscam nas comunicações mais o fato que a qualidade, que as assistem mais por distração do que para esclarecimento, a escolha do médium é completamente indiferente. Mas falamos dos que têm um objetivo mais sério e veem mais longe. É a eles que nos dirigimos, porque estamos certos de que nos compreendem. Por outro lado, os melhores médiuns estão sujeitos a intermitências mais ou menos longas, durante as quais há suspensão parcial ou total da faculdade mediúnica, sem falar das numerosas causas acidentais que podem privar-nos momentaneamente de seu concurso. Acrescentamos também que os médiuns inteiramente flexíveis, os que se prestam a todos os gêneros de comunicações, são ainda mais raros. Geralmente possuem aptidões especiais, das quais importa não os desviar. Vê-se, pois, que, se não houver provisão de reserva, podemos ficar desprevenidos quando menos o esperamos, e seria desagradável que, em tal caso, fôssemos obrigados a interromper os trabalhos. O ensino fundamental que se vem buscar nas reuniões espíritas sérias é, sem dúvida, dado pelos espíritos. Mas que frutos tiraria um aluno das lições dadas pelo mais hábil professor, se por seu lado ele também não trabalhasse? Se não meditasse sobre aquilo que ouviu? Que progresso faria a sua inteligência se tivesse constantemente o mestre ao seu lado para lhe mastigar a tarefa e lhe poupar o esforço de pensar? Nas assembleias espíritas, os espíritos preenchem 2 painéis. Uns são professores que desenvolvem os princípios da ciência, elucidam os pontos duvidosos e, sobretudo, ensinam as leis da verdadeira moral. Outros são materiais de observação e de estudo, que servem de aplicação. Dada a lição, sua tarefa está acabada, enquanto a nossa começa, a de trabalhar sobre aquilo que nos foi ensinado, a fim de melhor compreender, de melhor captar o sentido e o alcance. E com vistas a nos deixar tempo livre para cumprirmos o nosso dever, que nos permitam essa expressão clássica, que os espíritos suspendem algumas vezes as suas comunicações. Bem que eles querem nos instruir, mas com uma condição, a de lhes secundarmos os esforços. Cansam-se de repetir sem cessar e inutilmente a mesma coisa. Advertem, contudo, se não são ouvidos, retiram-se a fim de que tenhamos tempo para refletir. Na ausência de médiuns, uma reunião que se propõe algo mais que ver manejar um lápis tem 1001 meios de utilizar o tempo de maneira proveitosa. Limitar-nos-emos a indicar alguns sumariamente. Primeiro, reler e comentar as antigas comunicações, cujo estudo aprofundado
fará com que seu valor seja mais bem apreciado. Se se objetar que seria uma ocupação fastidiosa e monótona, diremos que ninguém se cansa de ouvir um belo trecho de música ou de poesia, que depois de haver escutado um eloquente sermão, gostaríamos de lê-lo com a cabeça fria, que certas obras são lidas 20 vezes, porque cada vez nelas descobrimos algo de novo. Aquele que não é impressionado senão por palavras, se aborrece ao ouvir a mesma coisa 2 vezes, ainda que fosse sublime. Faltam-lhe sempre coisas novas para o interessar, ou melhor, para o distrair. Aquele que medita tem um sentido adicional. É mais tocado pelas ideias do que pelas palavras. Razão porque gosta de ouvir ainda aquilo que lhe vai ao espírito, sem se limitar ao ouvido. Segundo, contar fatos de que se tem conhecimento, discuti-los, comentá-los, explicá-los pelas leis da ciência espírita. Examinar-lhe a possibilidade ou a impossibilidade, ver o que tem de plausível ou de exagero, distinguir a parte da imaginação e da superstição, etc. Terceiro, ler, comentar e desenvolver a cada artigo de O Livro dos Espíritos e de O Livro dos Médiuns, assim como de todas as outras obras sobre o Espiritismo. Esperamos que nos desculpem por citar aqui as nossas próprias obras, o que é muito natural, já que para isso foram escritas. Aliás, de nossa parte, não passa de uma indicação e não de uma recomendação expressa. Aqueles aos quais elas não convierem estão perfeitamente livres para pô-las de lado. Longe de nós a pretensão de imaginar que outros não as possam fazer tão boas ou melhores. Apenas acreditamos que, até o momento, nelas a ciência é encarada de modo mais completo do que em muitas outras, além de responderem a um maior número de perguntas e de objeções. E a esse título que a recomendamos. Quanto ao seu mérito intrínseco, só o futuro lhe será grande juiz. Daremos um dia um catálogo nacional das obras que, direta ou indiretamente, tratam da ciência espírita na antiguidade e nos tempos modernos, na França ou no estrangeiro, entre os autores sacros e os profanos, quando nos tiver sido possível reunir os elementos necessários. Esse trabalho, naturalmente, é muito longo e ficaremos muito reconhecidos às pessoas que nos quiserem facilitar, abastecendo-nos de documentos e de indicações. Quarto, discutir os diferentes sistemas sobre a interpretação dos fenômenos espíritas. Sobre o assunto, recomendamos a obra do Sr. Mirville e a do Sr. Louis Figuier, que são as mais importantes. A primeira é rica em fatos do mais alto interesse, hauridos em fontes autênticas. Só a conclusão do autor é contestável porque em toda parte só vê demônios. É verdade que o acaso serviu ao seu gosto, pondo-lhe sob os olhos aqueles que melhor podiam servi-lo, enquanto lhe ocultava os inumeráveis fatos que a própria religião encara como obra dos anjos e dos santos. A história do maravilhoso nos tempos modernos pelo Sr. Figuier é interessante sob outro ponto de vista. Ali se encontram fatos longa e minuciosamente narrados. Não se sabe muito bem por quê, mas que devem ser conhecidos. Quanto aos fenômenos espíritas propriamente ditos, ocupam a parte menos considerável dos 4 volumes. Enquanto o Sr. de Mirville tudo explica pelo diabo e outros o explicam pelos anjos, o Sr. Figuier, que não crê nos diabos nem nos anjos, nem nos espíritos bons e maus, explica tudo ou pensa tudo explicar pelo organismo humano. O Sr. Figuier é um cientista. Escreve com seriedade e se apoia
no testemunho de alguns sábios. Pode-se, pois, considerar o seu livro como a última palavra da ciência oficial sobre o Espiritismo. E esta palavra é a negação de todo princípio inteligente fora da matéria. Lamentamos que a ciência seja posta a serviço de tão triste causa, embora não seja responsável por isso. Logo, ela que nos desvenda incessantemente as maravilhas da criação, escrevendo o nome de Deus em cada folha e nas asas de cada inseto, culpados são os que em seu nome se esforçam para convencer que após a morte não restam mais esperanças. Por esse livro, os espíritas verão a que se reduzem os raios terríveis que deveriam aniquilar suas crenças. Aqueles que poderiam ter sido abalados pelo temor de um choque serão fortificados ao constatarem a pobreza dos argumentos que lhes opõem, as inumeráveis contradições resultantes da ignorância e da falta de observação de fatos. Sob esse aspecto, a leitura pode ser-lhes útil, fosse ainda para poderem falar com maior conhecimento de causa, o que não faz o autor em relação ao Espiritismo, que nega sem o haver estudado, pela simples razão de negar todo o poder extra-humano. O contágio de semelhantes ideias não é de temer, pois elas trazem em si mesmas o antídoto, a instintiva repulsa do homem pelo nada. Proibir um livro é provar que o tememos. Nós o aconselhamos à leitura do livro do Sr. Figueiredo. Se a pobreza dos argumentos contra o Espiritismo é manifesta nas obras sérias, sua nulidade é absoluta nas diatribes e artigos difamatórios, nos quais a raiva impotente se trai pela grosseria, pela injúria e pela calúnia. Seria dar-lhes demasiada importância lê-las nas reuniões sérias. Ali nada a refutar, nada a discutir e, consequentemente, nada a aprender. Não teremos senão que as desprezar. Vê-se, pois, que, fora das instruções dadas pelos Espíritos, existe ampla matéria para um trabalho útil. Acrescentamos mesmo que colheremos nesse trabalho numerosos elementos de estudo para submeter aos Espíritos em perguntas as quais, inevitavelmente, ele suscitará. Mas, se for necessário suprir a ausência momentânea de médiuns, não se deve cometer o erro de passar sem eles indefinidamente. É preciso não negligenciar a fim de os encontrar. Para uma reunião, o melhor é ir buscá-los no próprio meio. E se reportarem ao que dissemos sobre o assunto em nossa última obra, nota 39. Allan Kardec se refere ao Livro dos Médiuns, publicado no mês anterior. As páginas 306 e 307. Nota 40. Ver capítulo 25, item 282. Ver-se-á que o meio é mais fácil do que se pensa. Carta sobre a incredulidade. Conclusão. Vídeo número de janeiro de 1861. Desde que o homem existe na Terra, existem espíritos. E também, desde então, eles se manifestam aos homens. A história e a tradição estão repletas de provas nesse sentido. Porém, seja porque uns não compreendessem os fenômenos de tais manifestações, seja porque outros não ousassem divulgá-los por meio da cadeia ou da fogueira, seja porque os fatos fossem postos à conta de superstição ou de charlatanismo por pessoas preconceituosas ou interessadas em que a luz não se fizesse, seja finalmente porque fossem levados à conta do demônio por outra classe de interessados. O certo é que, até estes últimos tempos, embora bem constatados, esses fenômenos ainda não tinham sido explicados de modo satisfatório, ou, pelo menos, a verdadeira teoria ainda não havia caído no domínio público. Provavelmente,
porque a humanidade não se encontrava madura para isso, como para muitas outras coisas maravilhosas que se realizam em nossos dias. Estava reservada para nossa época a eclosão no mesmo cinquentenário do vapor, da eletricidade, do magnetismo animal, pelo menos com ciências aplicadas, e finalmente do espiritismo, de todas a mais maravilhosa, não só na constatação material de nossa existência imaterial e da nossa imortalidade, mas ainda no estabelecimento de relações, por assim dizer, materiais e constantes entre nós e o mundo invisível. Quantas consequências incalculáveis não brotarão de um acontecimento tão prodigioso? Mas, para não falar senão daquilo que no momento mais impressiona a generalidade dos homens, da morte, por exemplo, não a vemos reduzida ao seu verdadeiro papel de acidente natural e necessário. Diria quase feliz, perdendo assim o seu caráter de acontecimento doloroso e terrível? Para os que a sofrem, ela representa o momento do despertar, desde o dia seguinte ao da morte de um ente querido. Nós, que aqui ficamos, poderemos continuar nossas relações íntimas como no passado. Apenas mudaram as nossas relações materiais. Não os vemos mais, não o tocamos mais, não mais ouvimos a sua voz, mas continuamos a trocar com ele os nossos pensamentos, como em vida, e muitas vezes até com mais proveito para nós. Depois disto, o que é que resta de tão doloroso? E se acrescentarmos ao que precede a certeza de que não mais estamos separados dele, senão por alguns anos, alguns meses, talvez alguns dias, não será para transformar num simples acontecimento útil aquilo que até hoje, com raras exceções, os mais decididos não podiam encarar sem pavor, e que representa, por certo, o tormento incessante da vida inteira de muitos homens? Mas eu me afasto do assunto. Antes de te explicar a prática muito simples das comunicações, tentarei dar-te uma ideia da teoria fisiológica que elaborei para mim. Não a dou como certa, porquanto ainda não havia explicada pela ciência, mas, pelo menos, me parece que deve ser de alguma coisa que se aproxima disso. O espírito age sobre a matéria tanto mais facilmente quanto mais esta se dispuser de maneira apropriada a receber a sua ação. Daí porque não age diretamente sobre qualquer espécie de matéria, embora pudesse agir indiretamente se encontrasse entre ele e essa matéria certas substâncias de uma organização graduada que pusesse em contato os dois extremos, isto é, a matéria mais bruta com o espírito. É assim que o espírito de um homem vivo desloca pesados blocos de pedra, os trabalha, os combina com outros, com eles formando um todo, que chamamos casa, coluna, igreja, palácio, etc. Foi o homem-corpo que fez tudo isso? Quem ousaria dizê-lo? Sim, foi ele quem o fez, como é minha pena que escreve esta carta. Mas voltemos ao assunto, porque ainda me sinto à deriva. Como se põe o espírito em contato com o pesado bloco que quer deslocar? Por meio da matéria escalonada entre ele e o bloco. A alavanca põe o bloco em ação com a mão. A mão põe a alavanca em relação com os músculos. Os músculos põem a mão em relação com os nervos. Os nervos põem os músculos em relação com o cérebro. E o cérebro põe os nervos em relação com o espírito. A menos que haja uma matéria ainda mais delicada, um fluido
que ponha o cérebro em relação com o espírito. Seja como for, um intermediário a mais ou menos não infirma a teoria. Quer haja o espírito em primeira ou em segunda mão sobre o cérebro, age sempre de muito perto, de sorte que, retomando os contatos em sentido contrário, ou antes, na sua ordem natural, eis o espírito agindo sobre uma matéria extremamente delicada, organizada pela sabedoria do Criador, de maneira apropriada a receber diretamente ou quase diretamente a ação de sua vontade. Esta matéria, que é o cérebro, atua por meio de suas ramificações, a que chamamos nervos. Sobre outra matéria menos delicada, mas que o é ainda bastante para receber a ação destes, os músculos imprimem movimento às partes sólidas, que são os ossos do braço e da mão, enquanto as outras partes da estrutura óssea, recebendo a mesma ação, servem de ponto de apoio ou de sustentação. Quando, por si mesma, a parte óssea ainda não é suficientemente forte ou suficientemente longa para agir diretamente, multiplica a sua força utilizando-se da alavanca. E eis o pesado bloco inerte, obedecendo docilmente à vontade do espírito, que, sem essa hierarquia intermediária, não teria exercido nenhuma ação sobre ele. Procedendo do mais para o menos, eis o que os menores feitos do espírito ficam explicados, assim como, em sentido contrário, vê-se como o espírito pode chegar a transportar montanhas, secar lagos, etc. E em tudo isso, o corpo quase desaparece em meio à multidão de instrumentos necessários, entre os quais não representa senão o primeiro papel. Quero escrever uma carta. Que devo fazer? Pôr uma folha de papel em relação com o meu espírito, como pouco antes punha um bloco de pedra. Substituo a alavanca pela pena e a coisa está feita. Eis a folha de papel a repetir o pensamento do meu espírito, como há pouco o movimento imprimido ao bloco manifestava sua vontade. Se meu espírito quer transmitir mais diretamente, mais instantaneamente o seu pensamento ao teu, e desde que a isto nada se oponha, como a distância ou a interposição de um corpo sólido, sempre por meio do cérebro e dos nervos, ele põe em movimento o órgão da voz, que, ferindo o ar de várias maneiras, produz certos sons, variados e combinados, representando o pensamento, os quais vão repercutir sobre o teu órgão auditivo, que os transmite ao teu espírito por meio de teus nervos e de teu cérebro. E é sempre o pensamento manifestado e transmitido por uma série de agentes materiais graduados e interpostos entre seu princípio e seu objeto. Se a teoria precedente é verdadeira, nada é mais fácil agora, parece, que explicar o fenômeno das manifestações espíritas, e particularmente da escrita mediúnica, a única que nos ocupa no momento. Sendo a substância psíquica idêntica em todos os espíritos, seu modo de ação sobre a matéria deve ser o mesmo para todos. Só o seu poder pode variar em graus. Sendo a matéria dos nervos organizada de modo a poder receber a ação de um espírito, não há razão para que não possa receber a ação de outro, cuja natureza não defira da do primeiro. E considerando-se que a substância de todos os espíritos é da mesma natureza, todos os espíritos devem ser aptos a exercer, não direi a mesma ação, mas o mesmo modo de ação sobre a mesma substância, sempre que se acharem em condições de poder fazê-lo.
Ora, é isto que acontece nas evocações. O que é a evocação? É um ato pelo qual um espírito titular de um corpo pede a outro espírito, ou, muito simplesmente, lhe permite servir-se de seu próprio órgão, de seu próprio instrumento, para manifestar o seu pensamento ou a sua vontade. Nem por isso o espírito titular abandona o seu corpo, embora possa muito bem neutralizar momentaneamente sua própria ação sobre o órgão da transmissão, deixando-o à disposição do espírito evocado. Este, porém, não pode servir-se dele senão enquanto o outro o permitir, em virtude do axioma de direito natural de que cada um é senhor em sua casa. Deve-se dizer, contudo, que no espiritismo, como nas sociedades humanas, acontece que o direito de propriedade nem sempre é escrupulosamente respeitado pelos senhores espíritos, e que vários médiuns já foram surpreendidos mais de uma vez por terem dado hospedagem a criaturas que não foram convidadas e menos ainda desejadas. Mas isto é um dos 1000 insignificantes dissabores da vida que devemos saber suportar, tanto mais que, na espécie, ele sempre tem o seu lado útil, ainda que fosse para nos experimentar, sendo ao mesmo tempo a prova mais patente da ação de um espírito estranho sobre o nosso organismo, fazendo-nos escrever coisas que estávamos longe de imaginar, ou que não tínhamos a menor vontade de ouvir. Contudo, isso só acontece aos médiuns incipientes. Quando adestrados, já não lhes acontece mais ou pelo menos já não se deixam surpreender. Cada um é apto a ser médium? Naturalmente, assim deveria ser, embora em graus diferentes, como só é acontecer com as mais diversas aptidões. É esta a opinião do Sr. Kardec. Há médiuns escreventes, médiuns videntes, médiuns audientes, médiuns intuitivos, isto é, médiuns que escrevem, os mais numerosos e os mais úteis. Médiuns que veem os espíritos, que os ouvem e conversam com eles como com os vivos. Estes são raros. Outros recebem em seu cérebro o pensamento do espírito evocado e o transmitem pela palavra. Raramente um médium possui todas essas faculdades ao mesmo tempo. Existem ainda médiuns de outro gênero, cuja simples presença num lugar qualquer permite a manifestação dos espíritos, quer por meio de golpes vibrados, quer pelo movimento dos corpos, tal como o deslocamento de uma mesinha de 3 pés. O levantamento de uma cadeira, de uma mesa ou de qualquer outro objeto. Foi por esse meio que os espíritos começaram a manifestar-se e a revelar sua existência. Ouviste falar das mesas girantes e da dança das mesas, como eu também riste delas. E daí? Foram os primeiros meios de que os espíritos se serviram para chamar a atenção. Assim foi reconhecida sua presença, depois do que, com o auxílio da observação e do estudo, chegou-se a descobrir no homem faculdades até então ignoradas, por intermédio das quais ele pode entrar em comunicação direta com os espíritos. Não é maravilhoso tudo isto? Entretanto, é apenas natural. Somente repito que a nossa época estava reservada à descoberta e aplicação desta ciência, como de muitos outros segredos admiráveis da natureza. Agora, para nos pormos em relação com os espíritos, ou pelo menos para ver se estamos aptos a fazê-lo pela escrita, toma-se de uma folha de papel e de um lápis em boas condições, posicionando-se para escrever. É sempre bom começar por dirigir uma prece a Deus. Em seguida evoca-se um espírito, isto é,
pede-se que tenha a bondade de vir comunicar-se conosco e de nos fazer escrever. Por fim, espera-se sempre na mesma posição. Há pessoas que têm a faculdade mediúnica de tal forma desenvolvida que já começam a escrever logo de início. Outras, ao contrário, só veem essa faculdade desenvolver-se com o tempo e a perseverança. Neste último caso, repete-se a sessão todos os dias, para o que basta 1/4 de hora. É inútil gastar mais tempo, mas, tanto quanto possível, deve-se repeti-la diariamente, sendo a perseverança uma das primeiras condições de sucesso. Também é necessário fazer sua prece e sua evocação com fervor, mesmo repeti-la durante o exercício. Ter vontade firme, um grande desejo de ser bem-sucedido e, sobretudo, nada de distração. Uma vez obtida a escrita, essas últimas precauções tornam-se inúteis. Quando se está para escrever, sente-se em geral um ligeiro estremecimento na mão, às vezes precedido de uma leve dormência na mão e no braço, e até mesmo de discreta dor nos músculos do braço e da mão. São sinais precursores e, quase sempre, indicativos de que o momento do sucesso está próximo. Algumas vezes é imediato, outras, porém, se faz esperar ainda 1 ou vários dias, mas nunca tarda em demasia. Apenas para chegar nesse ponto é preciso mais ou menos tempo, que pode variar de 1 instante a 6 meses, mas, repito, basta 1/4 de hora de exercício por dia. Quanto aos espíritos que podem ser evocados para tais tipos de exercícios preparatórios, é preferível dirigir-se ao nosso espírito familiar, que sempre está próximo e jamais nos deixa, ao passo que os outros podem estar ali apenas momentaneamente, ou não se encontrarem no instante em que os evocamos, ou ainda estarem impossibilitados por uma causa qualquer de atender ao nosso apelo, como por vezes acontece. O espírito familiar, que até certo ponto confirma a teoria católica de anjo da guarda, não é, entretanto, exatamente aquilo que nos apresenta o dogma católico. É simplesmente o espírito de um mortal que viveu como nós, mas que é muito mais adiantado que nós e, consequentemente, nos é infinitamente superior em bondade e em inteligência, que realiza uma missão meritória para si, proveitosa para nós, desse modo, nos acompanhando neste mundo e no outro, até ser chamado a uma nova encarnação, ou até que nós mesmos, chegados a certo grau de superioridade, sejamos chamados a realizar, na outra vida, missão semelhante junto a um mortal menos evoluído do que nós. Como bem vês, meu caro amigo, tudo isto entra maravilhosamente nas nossas ideias de solidariedade universal. Tudo isso mostrando-nos essa solidariedade estabelecida em todos os tempos e funcionando constantemente entre nós e o mundo invisível. Prova-nos, certamente, que não é uma utopia de concepção humana, mas uma das leis da natureza. Que os primeiros pensadores que a pregavam não a inventaram, mas apenas a descobriram. Que, enfim, estando nas leis da natureza, será chamada fatalmente a se desenvolver nas sociedades humanas, apesar da resistência e dos obstáculos que ainda lhe possam contrapor seus cegos adversários. Nota 42 de Allan Kardec. Por pouco que os fatos mais naturais, mas ainda não explicados, se prestem ao maravilhoso, cada um sabe com que habilidade e astúcia se apodera deles e com que audácia os explora. Talvez ainda esteja nisso um dos maiores obstáculos à descoberta e, sobretudo, à vulgarização da verdade. Não me resta senão falar da maneira de evocar. É a coisa mais simples,
Para isto não há nenhuma fórmula cabalística ou obrigatória. Tu te diriges ao Espírito nos termos que te convém. Eis tudo. Todavia, para fazer com que melhor compreendas a simplicidade da coisa, dar-te-ei a fórmula que eu mesmo emprego. Deus Todo-Poderoso, permite ao meu bom anjo, ou ao espírito de fulano, caso se prefira evocar outro espírito, comunicar-se comigo e fazer-me escrever. Ou então, em nome de Deus Todo-Poderoso, rogo ao meu bom anjo, ou o espírito de, que se comunique comigo. Agora que queres saber o resultado de minha própria experiência, ei-la. Depois de mais ou menos 6 semanas de exercício infrutíferos, senti um dia a mão tremer, agitar-se e de repente traçar com o lápis caracteres informes. Nos exercícios seguintes, esses caracteres, embora sempre ininteligíveis, tornaram-se mais regulares. Eu escrevia linhas e páginas com a velocidade de minha escrita habitual, mas sempre ilegíveis. Outras vezes traçava rubricas de toda sorte, grandes por vezes em todo o papel. Algumas vezes eram linhas retas, ora de alto a baixo, ora transversais. Outras vezes eram círculos, ora grandes, ora pequenos, e tão repetidos uns sobre os outros que a folha de papel ficava completamente enegrecida pelo lápis. Finalmente, depois de um mês de exercícios, os mais variados, mas também os mais insignificantes, comecei a me aborrecer e pedi ao meu espírito familiar que me fizesse pelo menos traçar letras, caso não pudesse fazer-me escrever palavras. Então obtive todas as letras do alfabeto, mas não consegui mais que isso. Entremente, minha mulher, que sempre tivera o pressentimento de não possuir a faculdade mediúnica, decidiu-se mesmo assim a fazer experiências. Ao cabo de 15 dias de espera, pôs-se a escrever fluentemente e com grande facilidade. Foi mais feliz do que eu, fazendo-o com grande correção e de modo bastante legível. Um dos nossos amigos conseguiu, desde o segundo exercício, rabiscar como eu, mas foi tudo. Nem por isso desanimamos, convencidos de que era uma prova e que mais cedo ou mais tarde escreveríamos. É fácil, só preciso ter paciência. Em outra carta, entreter-te-ei com as comunicações que obtivemos por intermédio de minha mulher e que, por mais singulares pareçam, são mais concludentes quanto à existência dos espíritos. Mas por hoje já chega. Eu devia fazer-te uma exposição que, não obstante primária, pudesse abarcar o conjunto da teoria espírita. Espero que isto baste para excitar a tua curiosidade e, contudo, despertar o teu interesse. A leitura das obras especializadas a que te irás entregar fará o resto. Esperando a obra prática do qual te falei, remeterei brevemente à obra filosófica intitulada O Livro dos Espíritos. Estuda, lê, relê, experimenta, trabalha e, sobretudo, não desanimes, porque a coisa vale a pena. Além disso, não ligues atenção aos que rirem. Há muitos que não riem mais, embora ainda estejam de posse de todos os órgãos que até há pouco lhes serviam. A ti e até logo. Canu.